Todo mundo conhece o Luiz Barsi como um investidor bilionário que recebe milhões e milhões em dividendos todos os anos. Faz sentido. Há muitos anos meu pai deixou de trabalhar em empresas e vive apenas dos proventos distribuídos pelas companhias onde ele investe. Mas desde que ele começou a atuar com contabilidade no início da carreira, o Barsi trabalhou em diversas funções. Ele foi auditor de empresas, professor, jornalista e colunista de jornal, sócio de corretora, consultor de investimentos e muitas outras coisas. Durante mais de 30 anos, ele esteve de alguma forma ligado a corretoras. Inicialmente, ele se juntou para ser sócio minoritário a outros 3 sócios para criar a corretora Cruzeiro do Sul, ali numa travessa da Praça da Sé, no centro de São Paulo. Só que o que deixava o Barsi mais empolgado era investir dinheiro. E na corretora, ele tinha boa parte do tempo ocupado por tarefas administrativas. Não demorou muito para ele se sentir infeliz e vender a parte dele. Depois, o Barsi esteve vinculado a diversas outras corretoras, como Barros Jordão, Souza Barros, Cobanza, Elite e outras. Nessas corretoras, ele acompanhava o mercado e cuidava das suas próprias operações. Mas ele também dava uma espécie de consultoria a outros investidores. Funcionava assim: o Barsi adorava falar sobre o mercado acionário, sobre o que estava comprando e vendendo. E parte das pessoas que conversavam com ele depois vinha pedir conselhos ou ajuda para investir. Eram pessoas que não acompanhavam o mercado acionário todos os dias como o Barsi. Então elas se sentiam mais confiantes para investir pedindo conselhos para o meu pai. A profissão de agente autônomo de investimentos ou assessor de investimentos só foi regulamentada no Brasil na década de 2000. Já o consultor de investimentos só foi regulamentado bem recentemente, agora em 2017. Mas muito antes disso, o Barsi já atuava como uma espécie de operador de mercado, que hoje a gente conhece como broker, a quem pedia ajuda a ele ou a corretora. E como ele gostava de contar histórias e ganhava dinheiro, a sua fama ia aos poucos crescendo. Então tinha cada vez mais gente pedindo ajuda a ele para investir. O Barsi atuou como broker até a década de 2000, quando passou a cuidar somente do seu próprio dinheiro. De certa forma, eu segui um pouco esse caminho do meu pai. Todo mundo sabe que eu sou sócia do AGF, uma empresa de educação financeira e de tecnologia que ajuda os investidores a tomarem melhores decisões de investimento. Uma coisa que a gente foi percebendo é que o primeiro contato da maioria das pessoas com o mercado financeiro é como investidor. A pessoa começa a estudar pela internet, faz alguns cursos, vai testando estratégias e, a partir dos resultados, opta por se tornar determinado tipo de investidor. Por exemplo, o Barsi e a gente aqui no AGF optamos por virar investidores de longuíssimo prazo, focados no recebimento de dividendos. A maioria dos nossos clientes no AGF também são pessoas que se encontraram no mercado financeiro seguindo essa filosofia do Barsi. Mas tem muita gente que não se contenta apenas em se tornar um investidor barsiano. Tem pessoas que gostam tanto do que aprenderam que começam a pensar em seguir carreira no mercado financeiro. A pessoa está numa profissão qualquer, mas percebe que a sua paixão são as finanças e decide migrar de carreira. A gente conhece médico que largou a área de saúde para trabalhar com finanças. Tem engenheiro, psicólogo, jornalista, vendedor, tem de tudo. O pessoal da Faculdade Hub, que é a nossa parceira no MBA do Barsi, diz que entre os seus alunos tem até garçom que virou assessor de investimentos na XP e frentista que virou consultor de investimentos no Grupo Primo. Os meus principais sócios na AGF também são exemplo disso. Tanto o Felipe Ruiz quanto o Fábio Baroni e o Jean Mello não fizeram faculdade já pensando em trabalhar no mercado financeiro. Eles também não começaram as suas carreiras já atuando em instituições financeiras, mas eles gostavam de investir e se converteram ao método Barsi de dividendos. Quando perceberam que tinham a chance de vir para cá trabalhar próximos ao Barsi, largaram tudo para virar os nossos sócios. A maioria das pessoas que está no mercado financeiro hoje, na verdade, percorreu esse caminho, porque não existe uma faculdade de mercado financeiro. As pessoas se formam em administração, economia, engenharia e outros cursos, e mais cedo ou mais tarde descobrem que adoram finanças e acabam mergulhando nesse mundo. Na aula de hoje eu vou te mostrar como você também pode transformar o método Barsi de dividendos na sua profissão. Você vai ver como você pode alcançar uma renda ativa e passiva de R$20 mil por mês se você dominar essa estratégia de investimentos e começar a ajudar os outros a também investir segundo essa filosofia. E não me entenda mal, para ganhar 20 mil por mês, não basta você se matricular no MBA em Value Investing com o Luiz Barsi na próxima semana, quando a gente vai abrir as inscrições. Eu estou falando de uma nova profissão. Você vai precisar estudar e trabalhar para atingir esse objetivo. Mas se você se dedicar, eu tenho convicção de que você vai ser um profissional muito bem remunerado no médio e no longo prazo. Então fica aqui com a gente até o final dessa aula que você vai ver como é possível alcançar uma renda ativa e passiva de R$20 mil por mês aplicando o método Barsi.
Olá, eu sou Felipe Ruiz e junto com os meus sócios Luiz Barsi, Fábio Baroni e Jean Mello, formamos o AGF, uma plataforma de educação financeira e tecnologia que ajuda investidores a tomarem melhor suas decisões na Bolsa de Valores. Essa daqui é a segunda aula sobre o método Barsi de dividendos. Na primeira aula, o próprio Luiz Barsi, junto com outro multimilionário, Guilherme Afonso Ferreira, explicaram o que eles fazem na Bolsa de Valores. Lembrando que o Barsi é o único brasileiro que foi de engraxate a bilionário somente investindo em ações e nada mais. E lá na primeira aula, ele ensina como construir uma carteira de renda passiva, investindo em boas pagadoras de dividendos. Quando você começa a investir em dividendos, os seus resultados não são imediatos. Se você está começando a poupar agora e tem um patrimônio baixo, provavelmente vai ganhar uns 100 ou 200 reais por mês com dividendos. Só que se você seguir reinvestindo todos os dividendos que recebe e ainda realizar novos aportes com o que sobra da sua renda, certamente vai ter um número cada vez maior de ações em carteira. E como quanto mais ações você possui, mais dividendos você recebe, enfim, daqui a pouco a bola de neve dos dividendos vai começar a fazer a sua mágica. É bem provável que no médio ou longo prazo você conquiste uma renda passiva mensal de 1.000, 5.000 ou até 10 mil reais com dividendos. São eles que vão assim garantir a sua aposentadoria. O mais legal de tudo isso é que a renda passiva cresce de maneira exponencial, porque quanto mais dividendos você recebe e reinveste, maior vai ser a sua renda com dividendos no futuro. O Barsi, aliás, persiste nessa estratégia há mais de 50 anos. Foi exatamente assim que ele chegou a receber mais de R$1 milhão por dia em dividendos nos anos de 2021 e 2022. Se você tiver paciência e muita disciplina na sua estratégia de dividendos, o céu é o limite. A gente conhece, aliás, muita gente que já tinha patrimônio suficiente para se aposentar após uns 10 anos construindo uma carteira de dividendos. Então, se você ainda não viu a primeira aula, depois volta lá e assiste, porque ela está imperdível. Já na aula de hoje, a gente vai abordar mais em profundidade algumas estratégias de renda ativa usando o método Barsi. E a primeira coisa que eu tenho que explicar aqui são as principais profissões do mercado financeiro. O mercado financeiro é formado, obviamente, por instituições financeiras. E eu estou aqui falando de bancos de varejo, como por exemplo o Banco do Brasil ou o Bradesco. Estou falando de banco de investimentos, como o BTG ou Goldman Sachs, fintechs, como Nubank, Banco Inter, etc. Corretoras, BTG, XP, etc. Gestoras de fundos, como Verde, Dynamo, entre outros. Casas de research, como Empíricos ou Finclass. Escritórios de investimentos, como por exemplo a Boa Vista Investimentos ou a Fame Capital, e consultorias de investimentos, como a Portfel, do Grupo Primo, ou o Clube do Valor. Fora todo o ecossistema de educação financeira e de influenciadores nesse segmento, como a gente mesmo aqui no AGF ou o Thiago Nigro. Dentro dessas instituições financeiras, uma boa parte das pessoas trabalha com investimentos. Por exemplo, no Banco do Brasil ou no Nubank, tem gente que trabalha com conta corrente, com seguros ou com crédito. Os investimentos são uma das verticais dessas empresas, mas o principal negócio é o crédito. Já em empresas como corretoras, casas de research, consultorias, assessorias ou até gestoras de fundos, os investimentos são o coração do negócio. E é com os investimentos que são geradas a maior parte das receitas. Agora, como você se encaixaria nessas empresas caso decidisse se tornar um especialista no método Barsi de investimentos? Basicamente, aqui existem 3 carreiras no mercado que você poderia ingressar. Ou você vai se tornar analista de investimentos e trabalhar em uma corretora ou casas de research, dando recomendações aqui de compra e venda de ativos. Você também pode se tornar um analista em gestoras de fundos. Ou você vai distribuir investimentos, ajudando as pessoas a montar suas próprias carteiras de aplicações financeiras. Vamos começar explicando o que faz um analista de investimentos. O analista, ele é um profissional responsável por avaliar em profundidade qualquer ativo negociado no mercado financeiro, para depois emitir a sua recomendação. Há analistas de investimentos que cobrem ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, renda fixa, opções, criptomoedas, entre outros. Aqui a gente vai se concentrar nos analistas de ações, porque o método Barsi é uma estratégia de investimentos focada no mercado acionário. Os analistas de ações são os que a gente também chama de value investors. Quando decidem cobrir uma empresa, os analistas estudam a fundo o seu balanço, visitam fábricas e também operações, conversam com os executivos da empresa, com concorrentes, com fornecedores, com clientes, com consultores.
eles levantam todas as informações necessárias para entender o potencial de crescimento daquela empresa. Depois eles voltam para o escritório e tentam projetar a receita, o lucro, o fluxo de caixa e os dividendos que aquele negócio deve ter no futuro, para daí então calcular o preço justo dessa ação hoje. A gente vai fazer um desses exercícios bem didaticamente e simplificado na aula 3 dessa série, que vai para o ar nessa sexta. Mas basicamente, o que um Value Investor faz é tentar encontrar distorções entre o valor real de uma ação e o preço que ela é negociada hoje na bolsa. Quando um analista de ações estuda a fundo uma empresa e chega à conclusão que o preço justo dela é 50% superior à cotação na bolsa, ele recomenda a compra da ação. Já se ele chega a uma conclusão que uma ação está sendo negociada acima de seu valor justo, ele indica a venda. Eu vou te dar um exemplo hipotético aqui, só para vocês entenderem. Imagina que as ações do Banco do Brasil estão negociadas a R$ 25. O valor de mercado do banco é de 150 bilhões de reais e seu lucro é de 35 bilhões de reais por ano. Ou seja, o Banco do Brasil está negociado a 4,3 vezes seu lucro líquido, um múltiplo bem barato quando comparado a outros bancos ou a média do Ibovespa. Um analista estuda o balanço do Banco do Brasil em detalhes, conversa com diversas pessoas que conhecem a fundo o negócio e ao final de sua pesquisa sai confiante de que o lucro do Banco do Brasil pode tranquilamente crescer 20% ao ano nos próximos 5 anos. Ou seja, esse analista faz seu trabalho e chega à conclusão que o Banco do Brasil, que hoje vale 150 bilhões de reais, vai ter um lucro próximo a 87 bilhões de reais em 2029. Presta atenção, esse é só um exemplo hipotético. Eu não estou falando que o lucro do Banco do Brasil vai crescer 150% em 5 anos, tá bom? Agora, supondo que isso aconteça, seria um bom negócio comprar ações do Banco do Brasil agora. O que você acha? A minha resposta seria, é lógico que sim. Porque se o Banco do Brasil crescer 20% ao ano, o investidor pode esperar que os dividendos pagos pela instituição também superem cerca de 20% ao ano. Hoje, o Banco do Brasil tem uma política de distribuir 45% de lucro na forma de proventos. Então, se o Banco do Brasil lucra 10 bilhões de reais, ele paga 4,5 bilhões em dividendos. Se ele lucra 100 bilhões, ele paga 45 bilhões de dividendos. E quem não quer investir em uma empresa que já paga dividendos bem interessantes hoje e que daqui a 5 anos vai estar pagando 150% de dividendos a mais, não é mesmo? Se um analista de ações encontra oportunidades assim, ele divulga a seus clientes um relatório recomendando compra das ações. E nesse relatório, ele inclui todos os cálculos e premissas que usou para justificar suas estimativas de crescimento de lucro. E esse analista conversa com seus clientes para tirar todas as dúvidas sobre as projeções. Além disso, a equipe de análise de uma instituição também se reúne para decidir quais são as teses de investimento em que seus analistas estão mais convictos. E a partir disso, eles podem montar e divulgar carteiras de ações recomendadas a seus clientes. Esse é o trabalho do analista de ações. Esse profissional pode trabalhar em bancos, corretoras ou casas de research. Lá ele é conhecido como analista de sell-side. Inclusive, a Loise Barsi trabalhou durante alguns anos como analista sell-side na Elite Corretora. Mas o analista também pode trabalhar em gestora de fundos de investimentos. Nesse caso, ao invés de enviar suas recomendações de investimentos aos clientes, ele passa essas recomendações para o portfólio manager do fundo e o gestor do fundo que vai decidir se compra ou não a determinada ação. Bom, a essa altura você já entendeu como funciona o trabalho do analista de ações, não é mesmo? Então, agora a gente vai ver o tamanho desse mercado e também as remunerações. Começando pelas remunerações, porque eu sei que você deve estar bem curioso. Então, vamos considerar uma pesquisa chamada Guia Salarial 2024, divulgado pela consultoria de recrutamento Robert Half. Essa consultoria sabe os salários pagos no mercado financeiro porque as instituições financeiras contratam ela pedindo ajuda para encontrar novos executivos. Depois a Robert Half faz uma média das remunerações pagas para os principais cargos em seu guia salarial. Segundo a consultoria, analistas de ações ganham entre R$ 15.500 e R$ 23.700 na cidade de São Paulo. Já o diretor de pesquisa de renda variável, que é o chefe do time de analistas numa casa de research, banco ou corretora, ganha entre R$ 28.950 até R$ 44.200 por mês. Mas
Como a gente já viu aqui, você também pode trabalhar como analista em gestoras de fundos, por exemplo. Se você conseguir um emprego de gestor de portfólio de renda variável numa empresa de asset management, por exemplo, seu salário vai ser de R$ 25.650 até R$ 39.250, segundo a própria Robert Half. É importante lembrar que, na sua pesquisa, a Robert Half não considera os bônus pagos por essas empresas a seus executivos, o que em muitas empresas costuma ser a maior parte da renda. Além disso, a consultoria também não computa na pesquisa os dividendos recebidos por executivos, uma vez que em gestoras de fundos, casas de research ou corretoras, os principais analistas costumam ser sócios da companhia. E como sempre lembra o Barsi, todos os sócios recebem dividendos quando a companhia distribui seus lucros. Bom, já deu para você sentir que os salários de analistas de investimentos são bem interessantes, não é mesmo? Ó, depois de uns 2 ou 3 anos de carreira já dá para ganhar uns R$ 15 mil por mês ou até mais. E se você evoluir para uma posição de liderança no time de analistas numa instituição financeira, você consegue chegar numa remuneração de incríveis R$ 40 mil por mês só de salário fixo, sem considerar bônus, dividendos, que ainda podem ser mais interessantes. Agora que a gente já olhou a remuneração dos analistas de investimentos, a gente vai olhar a quantidade de vagas disponíveis. Os analistas de investimentos brasileiros precisam passar numa prova chamada CNPI e se credenciar na APMEC, que é a Associação dos Analistas de Mercado de Capitais. Segundo a APMEC, existem pouco menos de 1.500 analistas de investimentos credenciados. Aqui cabem 2 ressalvas. A primeira é negativa. Muitos desses 1.500 analistas registrados na APMEC são analistas técnicos. A gente aqui do AGF e o próprio Luiz Barsi não acreditamos em análise técnica ou em métodos para ganhar dinheiro na bolsa de valores no curtíssimo prazo. Os analistas fundamentalistas são a maior parte desses 1.500 credenciados, mas não são todos, hein? Por outro lado, é importante notar que esse dado reflete o número de 1.500 analistas trabalhando em bancos, corretoras e casas de research, porque os analistas de ações que trabalham em gestoras de fundos não precisam estar credenciados na APMEC. Quem trabalha em fundos de investimento precisa tirar outros certificados, como CGA, CGE ou o CFG. E as gestoras de fundos de investimentos são reguladas pela Anbima. Juntando todas as informações, é possível estimar que existam entre 2 e 3 mil analistas fundamentalistas de ações em atividade no Brasil. É um mercado pequeno, portanto. E a não ser que você mora em São Paulo, não deve ser tão fácil de achar um emprego de analista de ações na sua cidade. Mas isso não significa que você deva desistir do sonho de trabalhar no mercado financeiro, porque existe uma outra profissão no mercado financeiro que é bem parecida com analista de ações. E nessa profissão, sim, tem milhares de vagas e elas estão espalhadas por todo o Brasil. Eu estou falando do consultor de investimentos. Já já a gente vai explicar exatamente o que você precisa fazer para se tornar um consultor de investimentos muito bem remunerado. Mas antes disso, eu preciso dar 2 recados rápidos para você. O primeiro deles é que só quem clica aqui embaixo e entra no grupo de WhatsApp desse nosso curso gratuito recebe uma série de presentes como link para ver todas as aulas do curso gratuito, apostilas em PDF para relembrar o conteúdo das 3 primeiras aulas quando quiser e certificado de participação em nosso curso gratuito. E desconto de até 40% para se inscrever na 5ª turma do MBA em Value Investing com o Luiz Barsi, que terá suas inscrições abertas na próxima segunda-feira. Esse MBA está incrível. Você vai ter aulas com Barsi, com sócios do AGF e com professores e analistas especializados em Value Investing com grande experiência no mercado. O programa é focado no método que fez o Barsi e de engraxate a bilionário investindo em ações. Você vai ter acesso a um evento presencial com Barsi para quem se inscrever no primeiro dia de matrículas. Vai ter oportunidade para os alunos se tornarem consultores de investimentos do Grupo Primo. E vai ter cashback de 50% das mensalidades do MBA para quem se tornar consultor do Grupo Primo e bater uma meta bem fácil de ser batida. E pela primeira vez, a gente vai ter nesse MBA um módulo internacional diretamente em Colômbia, uma das principais universidades americanas. Foi em Colômbia que Warren Buffett aprendeu Value Investing. E a gente vai fazer um módulo internacional de Value Investing lá para você estudar na mesma escola que o Buffett estudou, com aulas com tradução simultânea em português. E ainda vai funcionar como viagem de formatura, com você e os sócios do AGF lá em Nova York, hein? Se você está interessado, saiba que você tem uma chance de ganhar uma bolsa de estudos integral para cursar o MBA do Barsi de graça. Tudo o que você precisa fazer é deixar um comentário aqui embaixo com a hashtag Profissão Dividendos, explicando por que alguém que domina o método Barsi pode construir uma carreira muito bem sucedida no mercado financeiro. É bem fácil,
Eu vou te dar um exemplo. Hashtag profissão dividendos. No mercado financeiro, as remunerações são muito mais altas que a média brasileira. Dominar o método Barsi de dividendos pode capacitar você para se tornar um analista ou consultor de investimentos, se tornando um profissional disputado pelas instituições financeiras. E pronto! Basta você fazer algo tão simples quanto isso para ter chance de ganhar sua bolsa de estudos. O melhor comentário será escolhido pela nossa equipe e no sábado a gente vai informar vocês quem vai ser o aluno que vai ter a chance de cursar o MBA do Barsi totalmente de graça. Então pause essa aula, entre no nosso grupo de WhatsApp e depois deixe seu comentário aqui embaixo. Bom, esses eram os meus recados. Agora vamos voltar à nossa aula. Nós já vimos o que faz um analista de investimentos e agora eu vou te explicar como é a atuação do consultor de investimentos. O analista e o consultor tanto têm trabalhos parecidos que as certificações necessárias para você atuar como analista também servem para você trabalhar como consultor. O consultor também vai selecionar excelentes investimentos e recomendá-los para os seus clientes. A grande diferença é a forma como o consultor faz isso. Você se lembra que o analista de corretoras ou casas de research vai divulgar relatórios com as suas recomendações, certo? Já o analista de gestoras de fundos vai incluir as ações que mais gosta no fundo, onde os clientes já investem o seu dinheiro. O consultor de investimentos, por sua vez, não vai divulgar relatórios nem fazer a gestão do dinheiro de um fundo. O consultor vai fazer um trabalho mais personalizado. Se ele tiver 30 clientes, ele vai ajudá-los a montar uma carteira de investimentos sob medida para as necessidades de cada um. É uma consultoria mesmo. Imagine que você tivesse R$1 milhão para investir e não sabe muito bem o que fazer com esse dinheiro. Ele está investido no seu banco ou até na sua corretora, mas você não tem muita certeza se está bem investido. O que você pode fazer? Contratar um consultor de investimentos para te dar uma opinião especializada. Esse consultor vai conversar com você, entender as suas necessidades e só então propor a construção de uma carteira de investimento sob medida para resolver essas necessidades. O consultor faz algo parecido que talvez o gerente de banco ou o assessor de investimentos já faça para você. A única diferença é que o consultor é remunerado pelo cliente e está isento de conflitos de interesse. Ele pode cobrar um valor fixo de uma consultoria pontual, R$3.000, por exemplo. Ou então ele pode prestar um serviço contínuo e cobrar um percentual do patrimônio do cliente. Por exemplo, o cliente tem R$100.000 investidos e o consultor cobra 1% ao ano para cuidar da carteira de investimentos dele. Nesse caso, 1% ao ano corresponde a R$1.000 por ano cobrados pelo consultor do investidor. Pode não parecer muito dinheiro para você. Se você tem um personal trainer ou um psicólogo, com certeza você paga muito mais que isso para eles todos os anos. No entanto, tem dois aspectos interessantes na profissão do consultor. Quando o cliente aumenta o seu patrimônio de 100 mil para 1 milhão por ano, a remuneração do consultor cresce de 1.000 para 10.000 por ano. E se você estiver prestando um bom trabalho, essas receitas tendem a ser recorrentes. A corretora americana Charles Schwab diz que seus clientes ficam, em média, 17 anos investidos pela plataforma deles. Você também pode ter um cliente gerando receitas para você por 17 anos. Além disso, depois de alguns anos trabalhando, o consultor já deve ter ali, em média, uns 100 clientes. Na consultora de investimentos do Grupo Primo, o patrimônio médio de cada cliente da consultoria é de pouco mais de R$500 mil. Então, um consultor com 100 clientes vai ter, em média, uma carteira de cerca de R$50 milhões em recursos sob custódia. Isso significa que se esse consultor cobrar 1% ao ano, ele vai ter uma receita de R$500 mil por ano. Desses 500 mil, 250 mil ficam com o consultor e outros 250 mil ficam com a consultoria. Ou seja, com uma carteira de 50 milhões em patrimônio dos clientes, um consultor vai ganhar R$250 mil por ano, o que equivale aos R$20.833 por mês. Aqui cabe esclarecer alguns pontos. O primeiro deles é que, como a remuneração do consultor equivale a um pequeno percentual do patrimônio de seus clientes, quanto maior for a carteira de clientes, mais ele vai ganhar. Então, o tempo de consultor precisa ser dividido em duas partes. Uma parte, ele vai se dedicar a montar carteiras de clientes, responder às dúvidas deles, ajudar eles com planejamento financeiro, mas outra parte, ele vai consumir com atividades comerciais. Você vai precisar conquistar clientes, criar conteúdo nas redes sociais para se tornar conhecido como consultor de investimentos, pedir a seus atuais clientes que indiquem amigos que possam estar precisando de ajuda para investir, marcar reuniões com potenciais clientes para apresentar seus serviços, por exemplo, e etc.
Porque sua remuneração vai estar diretamente atrelada ao seu sucesso comercial. Sua atuação vai ser igual a de um advogado ou de um médico, por exemplo. Se você abre um escritório de advocacia e não tem clientes, não ganha nada. Se você tem um consultório médico, mas não tem nenhum paciente, sua remuneração obviamente vai ser zero. Na consultoria de investimentos também é assim. Você é um prestador de serviço e não um funcionário CLT com salário fixo. É por isso que, principalmente no início da sua carreira, boa parte do seu tempo vai ser consumido com tarefas comerciais e reuniões com clientes e potenciais interessados. Por outro lado, consultores de investimentos mais experientes dizem que, à medida que seus bons serviços se tornam conhecidos, eles fazem cada vez menos esforços para atrair novos clientes. Depois que você alcançar 100 ou 150 clientes, tudo que você vai precisar fazer é pedir para os seus atuais clientes indicarem amigos. Se eles estiverem contentes com o seu trabalho, sua carteira vai crescer só com indicações. Além disso, é importante lembrar que sua carteira cresce mais ou menos de acordo com o CDI, o principal indicador de rentabilidade dos investimentos no Brasil. Vamos te dar um exemplo. Imagine que a soma do patrimônio dos seus clientes hoje é de 100 milhões de reais e que o CDI está em 10% ao ano. Seu trabalho é basicamente ajudar seus clientes a ter um retorno consistente de 100 a 200% do CDI. Mas fazendo uma estimativa conservadora, que a carteira deles vai crescer em média em linha com o CDI, depois de um ano o patrimônio deles vai ter crescido de 100 milhões para 110 milhões de reais. Então, mesmo que você não capte nenhum cliente e só mantenha os atuais, a sua remuneração vai crescer 10% em um ano. E se além da correção passiva pelo CDI você também conseguir captar mais clientes, é possível que sua carteira cresça uns 20% ao ano. No longo prazo, essa é uma combinação poderosíssima. Com uma taxa de crescimento de 20% ao ano, a sua carteira vai dobrar de tamanho a cada 4 anos, mais ou menos. Dito de forma bem simplificada aqui, a sua remuneração vai dobrar a cada 4 anos. Agora eu te pergunto, em que outra profissão sua renda dobra a cada 4 anos com uma boa margem de segurança? Não são muitas, não é mesmo? A consultoria de investimentos pode não ser tão fácil no início da sua carreira. É provável que como analista de investimentos o seu salário comece um pouco maior do que como consultor, por exemplo. Mas se você é resiliente e segue lutando até captar seus primeiros 20 ou 30 milhões de reais, dali em diante as coisas vão ficando cada vez mais fáceis. Com 30 milhões em patrimônio de clientes e uma taxa de crescimento de 20% ao ano mais ou menos, em 8 anos você terá uma carteira de mais de 120 milhões de reais. Isso seria suficiente para alcançar uma remuneração de 600 mil reais por ano ou 50 mil reais por mês. O mais legal dessa profissão é que existem oportunidades no Brasil inteiro. As maiores consultorias de investimento brasileiras estão em plena expansão. Eu vou te dar o exemplo da Portfel, a consultoria do Grupo Primo. Há 2 anos eles não tinham nem 50 consultores de investimentos. Hoje já são mais de 400 consultores afiliados. E o Grupo Primo segue em busca de centenas ou até milhares de novos consultores para sustentar a sua expansão nos próximos anos. Veja bem, eu estou aqui falando de uma única empresa. Como essa, existem dezenas de outras consultorias no Brasil. E todos esses consultores estão espalhados pelo país inteiro. Os clientes deles também estão espalhados tanto pelo Brasil quanto pelo resto do mundo. Porque todo o trabalho aqui pode ser feito em home office, o que facilita bastante. A sede do Grupo Primo fica em Barueri, aqui do lado de São Paulo. Mas um consultor de Manaus, por exemplo, poderia tranquilamente se vincular ao Grupo Primo e atender clientes de Porto Alegre. Tudo isso pela internet, sem problema nenhum. Tem consultores, por exemplo, que moram no exterior e atendem clientes no Brasil. Existem outros consultores que estão no Brasil atendendo clientes que moram fora. E tá tudo certo. Agora, por que as consultorias estão com tanto apetite para trazer novos consultores? Porque o modelo que cobra um percentual fixo sobre o patrimônio, sem conflito de interesses e com alinhamento com o cliente, foi o vencedor em diversos países. No Reino Unido, esse modelo era usado pela minoria dos distribuidores de investimento até 2011. Mas de lá para cá, houve um crescimento explosivo e hoje mais de 80% dos profissionais de investimentos cobram um percentual fixo de seus clientes. O Grupo Primo acha que é exatamente isso que vai acontecer no Brasil. Outra vantagem da consultoria é que você não vai precisar trazer a conta e o dinheiro do cliente para determinada instituição. Por exemplo, um assessor da XP só vai ganhar dinheiro se ele convencer o cliente que hoje investe pelo Itaú a trazer seu dinheiro para a XP. Essa migração de contas sempre gera algum nível de fricção. O cliente precisa fazer resgates, pagar impostos, preencher documentos. Já na consultoria, o dinheiro do cliente não precisa sair de onde está.
Se o cliente investe pelo Itaú, você pode montar a carteira dele no Itaú e começar a cobrar ele normalmente. A fricção é bem menor. Embora precise ficar claro que há uma vantagem de o cliente trazer o dinheiro para a XP ou para o BTG, a devolução dos rebates. Porque quando um cliente investe em um fundo pela XP, por exemplo, uma parte do dinheiro da taxa de administração cobrado seria usado, ou no jargão do mercado, seria rebatida para remunerar o assessor da XP. Se o investidor contrata um consultor, esse dinheiro do rebate não vai para o assessor, ele é devolvido na conta do cliente. Geralmente, o cliente que contrata um consultor paga 1% de comissão ao ano, mas recebe de volta cerca de 0,5% em sua conta, que corresponde aos rebates que deixam de ser pagos. Então, na prática, o consultor recebe 1%, mas o cliente só paga 0,5% ao ano líquido. Concorda que pode ser muito bom para o investidor e para o consultor? Talvez nesse momento você esteja se perguntando: tá bom, eu já entendi que o trabalho do consultor de investimentos é ajudar os clientes a investir melhor e que nesse mercado tem muitas vagas em todo o Brasil. Mas quanto eu posso esperar alcançar de remuneração nessa profissão? Ou posso ganhar 15 ou 20 mil por mês? Em quanto tempo? Infelizmente, a gente não consegue encontrar essa resposta no guia salarial da consultoria Robert Half, porque o consultor não é um assalariado, ele é um prestador de serviço, como um médico ou um advogado que tem seu próprio escritório ou consultório. Mesmo assim, eu vou conseguir responder essa pergunta com alguma precisão. A gente tem acesso aos dados de remuneração da Portfel, do Grupo Primo, que é a maior consultoria de investimentos do Brasil. Esse é o gráfico de remuneração dos consultores da Portfel de acordo com o número de meses no cargo. Você vê que nesse gráfico a remuneração dos consultores começa baixa. Após 3 meses no cargo, um consultor ganha uma média de só R$ 1.650 por mês. Isso porque quando você ingressa nessa carreira, não tem clientes para pedir novas indicações e o efeito do CDI sobre sua carteira ainda é pequeno. Mas se você segue em busca de clientes, com 12 meses de atividade, a remuneração média já é de R$ 4.999 por mês. Tá bom, ainda não é nada demais, tudo bem. Mas a característica legal desse gráfico é que a remuneração dos consultores segue crescendo todos os trimestres. E quem não desiste devido a essa dificuldade inicial acaba bem recompensado. Sabe por quê? Porque após 2 anos no cargo, os consultores do Grupo Primo já alcançam uma remuneração média de R$ 15.137 por mês. E não vai parar por aí. A consultoria de investimentos do Grupo Primo é um negócio novo, então a gente não tem dados sobre a remuneração média dos consultores após 5 anos no cargo. Mas considerando a curva de crescimento dos primeiros 2 anos, é muito provável que esses consultores já estejam com uma remuneração mais próxima aí da casa dos R$ 30 mil após 5 anos. Com esse patamar de renda, você já vai estar dentro do grupo de 1% de brasileiros mais bem remunerados. E uma coisa interessante é que essas são receitas bem mais recorrentes que as de um negócio, por exemplo. Vamos imaginar que um médico vai tirar 30 dias de férias. Muito provavelmente a sua renda nesse mês vai ser igual a zero ou alguma coisa assim. Ele ainda vai ter que pagar os custos do consultório, aluguel, funcionários e outros, por exemplo. Já no caso da consultoria de investimentos, não é assim. Se a renda do consultor foi de R$ 30 mil no mês anterior, por exemplo, deve ser muito próxima a R$ 30 mil no mês seguinte, mesmo que ele esteja de férias. Tudo bem que talvez não sejam férias em que vai dar para descansar durante todos os 30 dias. Provavelmente o consultor vai ter que resolver alguns probleminhas mais urgentes dos clientes ou então colocar alguém à demanda deles. Mas a remuneração vai continuar caindo na sua conta. Agora talvez você esteja se perguntando: ok, eu já entendi que o consultor ajuda os clientes a investirem melhor, são muitas vagas em todo o Brasil e a profissão é bem remunerada se você tiver muitos clientes. Agora, como eu vou conseguir esses muitos clientes? Geralmente aqui não tem uma bala de prata. Os clientes costumam vir de várias fontes. Quem começa na profissão geralmente avisa familiares, amigos e conhecidos que agora está atuando como consultor de investimentos. E daí costumam vir os primeiros clientes. Consultores iniciantes também geralmente começam a postar conteúdo sobre investimentos nas suas redes sociais, de forma que as pessoas que seguem você comecem a perceber que você agora é um especialista em investimentos. Se os outros te perceberem como autoridade em investimentos, já é meio caminho andado. Quando a pessoa precisa de ajuda, vai lembrar de você e vai contratar os seus serviços. Outra estratégia muito comum é os consultores começarem a investir na construção de um networking com pessoas endinheiradas. Por exemplo, tem consultor que se matricula numa academia mais cara, começa a jogar tênis, passa a frequentar eventos de empresários, entra numa confraria de vinhos, enfim. Tem muitas estratégias de networking que podem funcionar e geralmente a que vai funcionar melhor no seu caso é quando você mistura o seu hobby preferido com a distribuição de aplicações financeiras
para as pessoas que compartilham esse mesmo hobby com você. Agora, mesmo com todas essas possibilidades, talvez você ainda não esteja muito confiante que você vai ser capaz de atrair clientes suficientes para alcançar uma ótima remuneração como consultor de investimentos. E não tem problema, porque a gente já pensou no seu caso. A Portfel ajuda os seus consultores de diversas formas, inclusive para captar dinheiro. A equipe de análise da Portfel já fez uma avaliação dos melhores investimentos disponíveis nas principais corretoras e bancos. O consultor já recebe essa pré-seleção e daí cabe a ele escolher apenas quais são os investimentos dessa lista mais adequados para o cliente de acordo com o seu perfil. A Portfel também cuida de toda a parte jurídica, desde a contratação do consultor pelo cliente à assinatura dos contratos e regularização da atividade. Outro aspecto interessante é que o consultor também pode contar com o apoio de especialistas em seguros, câmbio e outros produtos financeiros, além de assessoria jurídica para montagem de holdings patrimoniais ou estruturas no exterior. Todos esses serviços geram receitas adicionais para o consultor e também para a Portfel. Mas o mais incrível é o apoio que eles dão na parte comercial. Todos os consultores do Grupo Primo que conquistarem os 5 primeiros clientes por conta própria passam a receber leads da Portfel para ampliarem mais rápido a sua carteira. Muita gente pede ajuda ao Thiago Nigro ou ao Bruno Perini para investir melhor. Milhares de assinantes da Finclass ou alunos do Grupo Primo também manifestam interesse por conversar com os consultores deles. Quem chega à Portfel como aluno dos MBAs da Faculdade Hub costuma ter preferência na distribuição desses leads. Então você vai ter muitos contatos para quem ligar e oferecer os seus serviços. Esse é um diferencial bem interessante para os profissionais do Grupo Primo, porque outras consultorias ou assessorias de investimentos não costumam ajudá-los dessa maneira. Além disso, todos esses leads entram como oportunidade para os consultores dentro do Salesforce, a maior ferramenta de vendas do mundo. Ali dentro, o consultor tem a visão sobre o status de cada oportunidade e a evolução do processo com cada lead. Quem arca com o custo da ferramenta é sempre o Grupo Primo. E eles não apenas vão colocar essas oportunidades ao alcance dos consultores, como também vão te mostrar como aumentar as suas taxas de conversão. A Portfel chega a fazer treinamentos ao vivo em tempo real. Alguém com bastante experiência na área comercial liga para potenciais clientes para tentar trazê-los para a consultoria. Você vai poder ouvir essas conversas e aprender técnicas para explicar o valor do seu serviço aos clientes e a quebrar as objeções mais comuns deles. Você vai ter um grande empurrão, principalmente no início da carreira, que é quando você mais precisa. A gente tem visto que só com esses leads que enviamos aos nossos consultores, muitos já são capazes de conquistar os seus primeiros 50 clientes. E dali em diante fica tudo mais fácil. Os clientes que você agradar já vão te indicar outros clientes. E a sua carteira vai começar a crescer como uma bola de neve. Isso é a principal explicação para os consultores da Portfel alcançarem uma remuneração média de mais de R$15 mil após 2 anos de atividade. Os alunos do MBA em Value Investing com o Luiz Barsi vão ter um grande empurrão para conquistar clientes caso optem por começar a atuar como consultores lá no Grupo Primo. A dúvida que deve estar passando pela sua cabeça nesse momento é a seguinte: ok, mas como faço para entrar na Portfel? Vai ter espaço para mim? Como a gente disse, eles estão em busca de centenas ou até milhares de consultores. No passado, era muito mais fácil conseguir se vincular à consultoria do Grupo Primo. A Portfel hoje já está dando preferência a profissionais com experiência. Eles buscam principalmente pessoas que já atuaram com assessoria de investimentos ou como gerentes bancários, porque essas pessoas já chegam com uma carteira de clientes e com muito mais conhecimento. Agora a Portfel abre uma exceção para quem é aluno da Faculdade Hub, a escola de negócios do Grupo Primo, credenciada no MEC com nota máxima. Os alunos do MBA do Grupo Primo, incluindo o MBA assinado pelo Barsi, têm chances enormes de receber um convite para entrar na Portfel. Preste atenção, porque é isso mesmo que você ouviu. Se você for um aluno regularmente matriculado no MBA do Barsi, tem grandes chances de ter a oportunidade de se tornar um consultor da Portfel. A gente só não te dá 100% de certeza que isso vai acontecer, porque não pode. A CVM, que é o órgão regulador do mercado de capitais brasileiro, diz que para se tornar um consultor de investimentos, você precisa 1. Ter curso de graduação ou de tecnólogo completo. 2. Tirar uma certificação que ateste seu conhecimento para atuar como consultor. Você precisa passar na prova do CEA, CNPI, CFG, CFP, CFA ou outra. 3. Não pode ter o nome incluído em cadastros de inadimplentes. 4.
não pode ter antecedentes criminais. Mas são só essas 4 restrições. Se você consegue atender esses 4 pré-requisitos, aí sim eu posso ser bem claro. Basta você ingressar no MBA do Barsi que a gente garante que o Grupo Primo vai te chamar para ser consultor. Eu realmente acredito que essa é a solução mais completa do Brasil para quem quer construir uma carreira de sucesso no mercado financeiro. No MBA, você vai aprender um método de selecionar investimentos que passou na prova do tempo. O Barsi vem enriquecendo com esse método há mais de 50 anos e a Portfel vai te trazer as técnicas comerciais para você conseguir clientes. A combinação do conhecimento técnico sobre o método Barsi com a evolução comercial que você vai ter na Portfel tem tudo para fazer com que você deslanche rapidamente na carreira. Porque no longo prazo, o campeão nesse negócio de consultoria vai ser o profissional que ajudar os seus clientes a ganhar mais dinheiro. Ninguém larga um consultor que entrega rentabilidade e segurança. Pelo contrário, você vai ser indicado para os amigos dos clientes. Ok, mas no começo dessa aula, vocês prometeram que ensinariam a alcançar uma remuneração ativa e passiva de R$20 mil por mês, dominando o método Barsi. Até agora, a gente já explicou tudo sobre a remuneração ativa. E um analista ou um consultor de investimentos deve alcançar uma média de uns 15 a 16 mil reais de renda mensal após 2 ou 3 anos de carreira. Mas e a remuneração passiva? Como eu ganho mais 4 mil para chegar nos 20 mil de remuneração passiva e ativa? Bom, essa é a parte que vem dos dividendos. Se o método Barsi pode te ajudar a se tornar um especialista em investimentos, apto a montar excelentes carteiras para os seus clientes, você não concorda que ele também vai te ajudar a investir muito melhor? E aqui a gente está falando de você entrar num caminho onde você vai ser muito bem remunerado profissionalmente. E se você realmente alcançar uma remuneração mais interessante, é bem provável que você comece a poupar dinheiro todos os meses para investir e construir o seu próprio futuro. Pois bem, eu vou te mostrar aqui um caminho para você alcançar uma renda passiva de R$4 mil por mês, chegando naquela minha conta de renda passiva e ativa de R$20 mil por mês. A primeira coisa que a gente precisa estimar aqui é quanto você consegue de renda passiva com uma carteira de ações boa pagadora de dividendos. Aqui no AGF, a gente costuma considerar um retorno médio em dividendos de uma ação nos últimos 6 anos para você poder projetar os seus dividendos no futuro. Então, por exemplo, se o Banco do Brasil distribuiu nos últimos 6 anos um dividendo médio que corresponde a 10% do preço da ação, a gente projeta os dividendos futuros também mais ou menos em 10%. No nosso caso, eu não estou falando de uma empresa específica como o Banco do Brasil. Eu estou falando da gente projetar o retorno médio em dividendos de uma carteira com empresas que costumam distribuir ótimos proventos. Nossa melhor ideia foi pegar o IDIV, que é o índice da B3 que reúne somente empresas generosas com seus acionistas no aspecto do dividendo. O IDIV hoje reúne 53 empresas que estão concentradas no setor financeiro, em concessionárias de serviços públicos, como por exemplo energia e água, e também empresas do setor de commodities. O retorno médio somente em dividendos das empresas do IDIV nos últimos 6 anos foi de 8,1% ao ano. Então é esse número que eu vou usar aqui como projeção de retorno em dividendos nos seus investimentos em ações. Pois bem, para receber R$4 mil por mês em dividendos, você precisaria ter uma carteira de cerca de R$593 mil em ações que pagam bons dividendos, na média. Porque o retorno em dividendos de 8,1% para uma carteira de R$593 mil em ações vai te gerar R$48 mil por ano em dividendos, ou R$4 mil por mês. Bom, agora você já sabe que seu desafio é juntar um patrimônio de R$593 mil e investir esse dinheiro usando o método Barsi de dividendos. Quanto tempo você vai demorar para acumular esse valor? Bom, aqui a resposta é depende. Depende do quanto você já juntou, de quanto você vai poupar por mês, da rentabilidade média que você vai alcançar, da sua disciplina, enfim. Existem vários aspectos envolvidos aqui. A solução é eu estabelecer algumas premissas razoáveis, considerando que você vai seguir o caminho de trabalhar no mercado financeiro e também usar o método Barsi para montar a sua carteira. As premissas aqui são as seguintes. Você já juntou R$100 mil de patrimônio. Os seus investimentos vão render em média 15% ao ano. A sua renda vai ser de R$5 mil nos próximos 12 meses. No ano seguinte, ela sobe para R$10 mil por mês. No terceiro ano, ela vai para 15 mil por mês.
no quarto para 20 mil por mês e a partir do quinto ano para 25 mil reais por mês. E você vai ter a disciplina também necessária para poupar e investir 20% da sua renda todos os meses. Seguindo essas premissas, a minha conclusão é que você vai bater a sua meta de alcançar uma renda passiva mensal de 4 mil reais em dividendos dentro de 75 meses. Daqui a pouco mais de 6 anos, você já vai ter juntado um patrimônio de R$ 593.165. E considerando aquele retorno em dividendos de 8,1% ao ano, a partir desse momento, você já vai ter uma renda passiva de mais de 4 mil reais por mês. E juntando essa renda passiva com a sua renda ativa, você também já vai estar ganhando bem mais do que os 20 mil reais por mês. O que foi exatamente o que a gente te prometeu no início dessa aula? Você se lembra? Eu não poderia encerrar essa aula sem cumprir a minha promessa, não é verdade? Então, esse é um dos aspectos mais interessantes do método Barsi de dividendos. Ele pode ajudar você que tem dinheiro para investir e quer montar uma carteira de ações com foco em renda mensal. E ele também pode se tornar uma profissão, com seu trabalho sendo ajudar outras pessoas a investirem melhor. Bom, hoje a gente acabou focando mais nos aspectos de carreira do mercado financeiro, mas na próxima aula a gente vai voltar a focar em investimentos. Nós vamos colocar o método Barsi de dividendos em prática. Os nossos sócios Felipe Ruiz e Jean Mello visitaram uma fábrica da maior empresa de celulose do mundo. Nós fomos a Limeira, no interior de São Paulo, e nós vamos te mostrar uma das maiores fábricas da Suzano por dentro. A Suzano é uma gigante da B3 e vale cerca de 70 bilhões de reais. Essa unidade de Limeira produz papel e celulose e foi a primeira do mundo a extrair comercialmente de forma certificada a lignina, um polímero que substitui derivados de petróleo como matéria-prima para a indústria. A gente também chamou a analista Aline Tavares, que é professora da disciplina de papel e celulose no nosso MBA em Value Investing, para mostrar para você como é feito o valuation de uma empresa do setor. Vai ser um exercício bem didático de análise do valor justo das ações da Suzano. Você vai descobrir como analistas profissionais fazem esse estudo e vai ter uma ótima ideia sobre como fazer Value Investing na prática a partir do caso real da Suzano. As ações da empresa estão baratas? O valor justo é muito maior do que a cotação atual? A empresa paga um bom dividendo? O Barsi compraria a Suzano? Por que sim e por que não? Na próxima aula você vai descobrir tudo isso. E antes de você ir embora, entre no nosso grupo de WhatsApp para ganhar diversos presentes. Só no nosso link do WhatsApp você recebe o link gratuito para ver todas as aulas desse curso gratuito, apostilas em PDF para relembrar os conteúdos das 3 primeiras aulas quando você quiser, o certificado de participação no nosso curso e o desconto de até 40% para se inscrever na 5ª turma do MBA em Value Investing com o Luiz Barsi, que vai ter as suas próximas inscrições abertas na próxima segunda-feira. Também deixe o seu comentário com a hashtag Profissão Dividendos, explicando por que alguém que domina o método Barsi pode construir uma carreira muito bem sucedida no mercado financeiro. O melhor comentário dessa aula ganha uma bolsa de estudos para MBA do Barsi totalmente de graça. Eu agradeço a você pela audiência até aqui e eu te aguardo na aula que vai ao ar nesta sexta-feira às 9 horas da manhã com a nossa visita e a nossa análise sobre a Suzano. Até lá!